Boa tarde, pessoal. Eu sou Tatiane Amorim Ribeiro e hoje eu quero falar com vocês sobre a possibilidade de saque integral do FGTS em tempos de coronavírus. Bem, nós sabemos, pessoal, que além do grande número de mortos em decorrência do coronavírus, essa pandemia também trouxe uma grave crise econômica ao país, sendo que várias pessoas foram demitidas e hoje estão em grande dificuldade econômica. Assim, tem-se iniciado uma grande discussão sobre a possibilidade de saque integral do FGTS. Mas para a gente começar a falar sobre isso, primeiramente eu quero esclarecer o que é o FGTS e quem tem direito a esse fundo. Bem, o FGTS ele é um fundo de garantia de tempo de serviço criado com o objetivo de proteger o trabalhador mediante a abertura de uma conta vinculada ao seu contrato de trabalho. Tá bom, mas como que funciona o pagamento do FGTS ou como ele é depositado mensalmente para o empregado? Então, no início de cada mês, os patrões eles depositam numa conta bancária vinculada ao nome do empregado o valor correspondente a 8% do seu salário. No entanto, como o FGTS ele é um fundo para socorrer o empregado em situações emergenciais, ele só é liberado nas hipóteses previstas na lei. Isso significa que o empregado ele não pode ir lá sacar o FGTS a qualquer momento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente se a pandemia seria uma hipótese prevista na lei para o saque do FGTS. E para isso, eu preciso mencionar o artigo 20 da Lei 8.036, que prevê as hipóteses legais para o saque do FGTS. No entanto, pessoal, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu vou mencionar apenas a hipótese que se encaixaria ao momento em que nós estamos vivenciando. Então, o artigo 20 da lei que eu mencionei, ele prevê que o FGTS ele poderá ser movimentado quando houver a necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural nas seguintes condições. E ali ele elenca algumas possibilidades e hipóteses e ele fala da situação de emergência ou em estado de calamidade pública formalmente reconhecido pelo governo federal. Então essa possibilidade, essa hipótese, seria uma possibilidade para o saque do FGTS. E para falar sobre a questão do estado de calamidade pública, que no caso da lei autorizaria o saque do FGTS, a gente precisa mencionar o Decreto Legislativo 6 de 2020, porque ele reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Então, nós temos já um decreto reconhecendo o coronavírus como um estado de calamidade pública. E sobre esse assunto, o governo já editou a MP 946 de 2020, que estabeleceu que a partir do dia 15 de junho de 2020 poderá ser realizado o saque do FGTS. No entanto, pessoal, essa MP, ela preveu que o valor do saque do FGTS vai se limitar a R$ 1.045, ou seja, um salário mínimo. Então não vai atender talvez às necessidades de toda a população. Mas embora o governo tenha aí reconhecido um limite para o saque do FGTS, há alguns juristas que entendem que o reconhecimento do estado de calamidade pública ele já autorizaria de pronto o levantamento integral do FGTS, ou seja, a pessoa poderia sacar tudo que estivesse lá no fundo de garantia. E justamente porque o objetivo do fundo de garantia ele é resguardar o empregado em casos de situações emergenciais, tais como a mantença e sobrevivência da sua família, né, que foram gravemente atingidas pela crise ocasionada pelo coronavírus. Como nós falamos, muitas famílias tiveram seus empregos finalizados e estão passando por dificuldade econômica, às vezes não tem nem condição de comprar um alimento e algo para suprir suas necessidades. Sobre esse assunto, a gente precisa informar vocês que já existem alguns posicionamentos de alguns juízes que já estão concedendo, né, o saque integral do FGTS. E qual seria o meio para a gente realizar o pedido do saque do FGTS? Bem, como a lei ela limitou o saque a um salário mínimo, para que haja a possibilidade de requerer o saque integral,
é necessária a propositura de uma ação judicial, na qual o empregado ele vai comprovar a sua necessidade emergencial, a sua necessidade pessoal do dinheiro que ali consta. E eu preciso falar para vocês que esse é um entendimento de alguns juristas e que nem todos os juízes estão concedendo o saque integral do FGTS, porque alguns acreditam que não cumpra o requisito previsto na lei para a liberação integral do saque. Mas nós precisamos ressaltar que há sim fundamento legal e que alguns pensadores, alguns juristas estão entendendo que há possibilidade do saque integral do FGTS. Então, na dúvida, o correto é buscar sempre um profissional qualificado, um advogado, para que ele possa analisar qual a melhor estratégia para o seu caso. Bem, pessoal, mais uma vez ressaltando que esse é um entendimento de alguns juristas, em que é importante a gente verificar em caso a caso qual a melhor estratégia. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal e de assinar o sininho ali de notificações para que toda semana vocês recebam uma novidade nova sobre as atualizações jurídicas e sobre todas as curiosidades do mundo jurídico. Lembrando também que a sua dúvida pode estar no próximo vídeo da próxima semana. Obrigada e até a próxima.